Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal Mega Power Brasil, um vídeo que vocês pediram bastante também. Estamos fazendo vários vídeos que vocês gostaram, então deixa logo sua curtida aqui embaixo para dar aquela força. Não esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito, clicando no botão vermelho aqui embaixo. E também clica no Power Sino, que é esse sininho aqui embaixo, para receber notificação assim que sair um vídeo novo. E no episódio de hoje iremos falar sobre os episódios comemorativos de Power Rangers. É bom ficar claro que nessa lista serão os episódios comemorativos de aniversário, tá? Porque tivemos episódios que comemoraram marcos de episódios, 700, 300, 500, enfim, que são episódios até interessantes, mas hoje iremos falar dos 3 episódios especiais de aniversário que foram exibidos até o momento, até 2017, que é a data de gravação desse vídeo. Foram episódios bem legais, alguns dividem opiniões, mas no final das contas muita gente acaba gostando, porque são episódios que resgatam nostalgia, traz atores do passado, você lembra daquela sua temporada favorita. Enfim, vamos falar desses episódios aqui hoje. Começando com Eternamente Vermelho, o episódio especial de 2002, quanto tempo, né? 15 anos já que esse episódio saiu, que foi o episódio comemorativo de 10 anos de Power Rangers. Aqui no Brasil, Força Animal estreou no mesmo ano que os Estados Unidos, em 2002, e só 3 anos depois chegou na TV aberta, na Rede Globo, mas mesmo assim, muita gente acompanhou a temporada que passou esse especial, que foi Força Animal. É uma febre aqui no Brasil, até hoje, sempre que a gente comenta alguma coisa de Força Animal, vocês reagem super positivamente, os vídeos, enfim, tudo que a gente lança dessa temporada sempre tem uma reação muito positiva. E o episódio Eternamente Vermelho, que comemorou os 10 anos de Power Rangers naquela época, também é muito querido pelos fãs e é tido como o melhor dos especiais que saíram até o momento. O episódio ele é bem simples, ele é bem curtinho, essa é a parte triste de Eternamente Vermelho, acho que é 22 minutos, tirando a abertura e encerramento, né? Claro que a gente achava que ficava maior porque tinha comercial, então ficava meia hora, 31 minutos por aí. É rápido, mas dá pra se empolgar. Na trama acontece o seguinte: sobreviventes do Império Máquina, que são os vilões de Power Rangers Zell, eles vão até a Lua para desenterrar o Serpentera, que é o Zord pessoal de Lord Zed, exatamente, o grande vilão de Mighty Morphin depois de Rita Repulsa, é claro. E o Ranger Vermelho de Espaço, Andros, está observando tudo lá na Lua também, respirando na Lua. Não sei como isso acontece, tá? Power Rangers, não vamos tentar entender tudo o que acontece na série. E nisso ele tá observando e o pessoal do Império Máquina descobre que ele tá ali e ataca ele, mas ele consegue fugir. E aí nós vamos pra Terra, onde está o elenco de Força Animal, e aparece Carter, o Ranger Vermelho de resgate, para falar com Cole, dizendo que tem uma missão super importante pra ele. E aí o episódio desenrola, a gente encontra todos os Rangers Vermelhos, eles aparecem todos até aquele momento, tá? Tommy, o Jason, é um reencontro muito legal, de verdade. Eu assisti várias vezes o episódio pra gravar esse vídeo. Enfim, eu sempre tô assistindo também o Eternamente Vermelho, porque eu gosto de rever os atores que eu gosto e sempre me emociono de alguma forma. O episódio ele é bem simples, ele não tem um aprofundamento, ele é bem um fanservice, né? Tem mais porrada do que história, mas vale muito a pena, se você não conhece o episódio, assistir. Eu sugiro que assista as outras temporadas antes, para quando chegar nesse episódio, a carga de nostalgia ser maior, você conseguir entender um pouco mais sobre cada personagem. Enfim, assista depois. Temos algumas curiosidades de Eternamente Vermelho, são várias, tá, gente? Não consegui listar todas aqui. Estou pensando inclusive em fazer um episódio dedicado aqui no canal só sobre Eternamente Vermelho. Se vocês querem que isso aconteça, deixa aqui nos comentários, deixa sua curtida, comenta, para ver se vale a pena realmente fazer. A primeira curiosidade é brasileira, é brasileira, e não é uma curiosidade muito boa. O episódio está recheado de erros de dublagem. Muita coisa tá errada, frases trocadas, um personagem falando a fala de outra pessoa. É bem chato, apesar de todos serem os dubladores originais dos atores, essa troca, esses erros acabam tirando um pouco da experiência, mas se você não liga muito, dá pra assistir tranquilo. Se você não gosta de dublado, tem a versão em inglês legendada na Netflix, então não tem erro, então você pode assistir essa versão. Mas enfim, se você for parar pra analisar em toda essa trajetória de Power Rangers, sempre tem um erro ou outro de dublagem, mas a gente acaba sempre relevando. É uma curiosidade mais de leve, mas eu trouxe porque muita gente comenta. Bom, para quem é fã mesmo de Power Rangers, notou que um Ranger Vermelho estava faltando ali na equipe. Quem é o Ranger que estava faltando? O Rock. O segundo Ranger de Mighty Morphin Power Rangers, Steve Cardenas, porque ele não apareceu, ele não foi convidado, ele brigou com o elenco, ele morreu. Mentira, o ator tá vivo, tá vivíssimo, ele vai até aparecer futuramente em outro episódio especial, tá? O Steve Cardenas, ele foi convidado sim para participar de Eternamente Vermelho. Eu não sei como ficaria no final das contas, porque teríamos Jason e Rock com o mesmo uniforme. Quem sabe ele poderia ter usado o uniforme do Ninjete, né? O uniforme dos ninjas. Mas o que aconteceu foi
Uma situação até um pouco chata, porque o ator se mudou, ele foi para outro lugar, e aí quando a equipe da Saban tentou ligar para ele no antigo endereço, ninguém atendia, e acabou que não conseguiram falar com o Steve Cardenas e ele não apareceu nas gravações. Que vacilo, cara! Você podia ter participado desse episódio, imagina como seria legal tantos atores reunidos, né? Você poderia ter sido mais um na equipe para lutar contra os soldados do Império Máquina. Outra coisa no episódio, que não é um erro, tá? Eu não considero um erro, acho que foi um tapa-buraco, sobretudo por conta desse lance com o Steve Cardenas, acho que eles queriam realmente ter 10 Rangers vermelhos, acho que foi a entrada do Ranger Quanto. O Quanto, que é o Ranger especial de Força do Tempo, ele não é considerado vermelho. Como assim, Rafael? O uniforme dele é vermelho. Mas dentro de Power Rangers ele não é considerado vermelho, ele é considerado apenas como Ranger especial. Inclusive, em Super Mega Force, quando o Orion se transforma naquele modo especial com a armadura dourada, o capacete do Ranger Quanto está na armadura, mostrando que ele não é um Ranger vermelho, e sim um Ranger especial. Uma coisa que eu descobri lendo uma carta do Emmett Baumick, que foi o roteirista desse episódio, junto com o Koichi Sakamoto, que dirigiu. Koichi Sakamoto, grande diretor de Tokusatsu, enfim, deixa eu voltar a mim. O Emmett Baumick, ele contou que o Alpha, que aparece nesse episódio, não é nem o Alpha 5, nem o Alpha 6, que aparece em Power Rangers, é um outro Alpha, é o Alpha 7. Que nunca mais apareceu, só apareceu nesse episódio. E segundo ele, o Alpha 7, ele foi feito de peças do Alpha 5, que tinha ido para Eltar na metade de Turbo, e quem construiu esse novo Alpha foi Tommy Oliver, o Ranger verde, vermelho e branco, enfim, como você quiser chamar. Eu achei até legal essa explicação, mas eu não vejo o Tommy construindo o Alpha. Eu acho que essa história ficaria muito mais lógica se fosse o Billy ou outro personagem que já mexe com esse tipo de coisa, né, com tecnologia, com mecânica, enfim. Mas é uma curiosidade interessante, então temos 3 Alphas, né? Temos o Alpha 5, o Alpha 6, o Alpha 7, e se a gente quiser contar o filme, né, também temos um 4º Alpha, mas não faz parte dessa cronologia da série. Obrigado, Rangers. Prestaram um grande serviço ao universo. Valeu, meu irmão. Que a força esteja com todos. O segundo episódio da nossa lista comemorou os 15 anos da franquia. Apesar do episódio ter sido lançado em 2007, que era o ano do 14º aniversário, a Disney, que estava no comando naquela época, resolveu logo fazer essa celebração, né? O episódio Uma Vez Ranger, Sempre Ranger passou em Operação Ultraveloz de 2007, uma temporada que divide muitas opiniões, tem gente que não gosta, tem gente que ama. Eu gosto de ficar em cima do muro nesse lance, prefiro não opinar. Quem sabe quando sair um vídeo de Operação Ultraveloz eu falo um pouco mais da temporada, mas esse episódio é muito legal. Eu arrisco dizer que é o meu favorito dos episódios especiais, tá? Essa é uma opinião minha. Eu gosto muito dele, e diferente de Eternamente Vermelho, que é apenas um episódio, esse especial de 15 anos foi dividido em 2 partes, o que ficou muito legal, muito melhor para contar um pouco da história. Acontece o seguinte, nesse episódio especial aparece um novo vilão em Operação Ultraveloz, que é o Trax. Ele é filho de Rita Repulsa e Lord Zed. Eu não sei como esses 2 vilões tiveram Trax, porque ele aparece muito velho, já em Operação Ultraveloz, e não faz sentido se a gente for contar os anos, enfim. E o Trax, ele se une com os vilões de Operação Ultraveloz porque ele comenta que se todos os vilões se unirem, é muito mais fácil de destruir os Rangers. Ele realmente consegue, ele invade a rede de morfagem e deixa os heróis sem poderes. Os caras ficam sem poder morfar. Eles são salvos pelo Cavaleiro Sentinela, que depois recorre à ajuda de Rangers do passado para salvar o planeta, enquanto os nossos heróis de Operação Ultraveloz estão sem poderes. Uma equipe muito legal retorna, são 5 Rangers apenas, e entre eles o Adam, o Ranger preto de Mighty Morphin Power Rangers, que retorna e é o líder da equipe. É muito legal porque nesse episódio eles trazem Rangers de temporadas diferentes, né? Primeiro é o Adam, como eu falei, de Mighty Morphin. Temos o Bridge de SPD, que ao invés de verde, que é a cor dele na temporada, ele está de vermelho. Para quem assistiu SPD, já vai uma curiosidade aqui, é que eles sobem de patentes, tá? Eles podem mudar de cores. Também temos a Tori de Tempestade Ninja, a Kira de Dino Trovão
e o Xander de Força Mística, uma equipe completamente diversificada. Tirando o Adam, todos que aparecem são da era Disney, são ótimos personagens e eu acho que flui muito legal a interação deles com os personagens de Operação Ultraveloz. Esse episódio tem poucas curiosidades, eu já falei uma delas, que é o Breed sendo vermelho e não verde como em SPD. Uma outra coisa é que nesse episódio todos os Rangers que retornam têm poderes especiais, exceto o Adam. Se você acompanhou as temporadas da Disney, com certeza vai lembrar que quando os Rangers estavam destransformados, eles tinham poderes especiais. Super força, grito, jogar água, o pessoal de Força Mística tinha as varinhas, enfim, eles tinham poderes antes de morfarem. E o Adam é o único que não tem poder, mas isso não tira o mérito do cara, porque ele consegue lutar muito bem, ele é o mais experiente do grupo, né? Ele luta artes marciais, enfim, é muito legal ver ele de volta. E aparentemente teríamos mais coisa. A roteirista do episódio, a Jack Marshall, ela comentou que queria ter explorado um pouco mais o especial de 15 anos. Por quê? Para quem assistiu o episódio sabe que os Rangers de Operação Ultraveloz desistem de serem Rangers. E ela achou que pelo fato de ser apenas 2 episódios, ser muito corrido, essa parte ficou muito superficial e essa desistência dos personagens ficou um pouco rasa e até mesmo idiota nas palavras dela. Eu também concordo um pouco, parece que do nada eles desistiram de ser Power Rangers, acho que ficou assim meio vago mesmo, mas no final das contas, no final eles conseguem se reunir e dar uma porrada nos vilões e inclusive no Trax. Ótimo episódio, uma vez Ranger, sempre Ranger de Operação Ultraveloz. São 2 partes e você também encontra na Netflix. O último episódio da nossa lista, quando eu falo esse nome, Batalha Lendária, o pessoal fica nervoso. Eu postei uma vez um vídeo desse episódio, o pessoal saiu brigando no Facebook. Meu Deus, gente, calma, é só um episódio, não vamos ficar brigando por conta de Power Rangers, tá? Vamos curtir, vamos aprender coisas boas que a franquia ensinou pra gente. Bom, Batalha Lendária foi o episódio comemorativo de 20 anos da franquia. É um episódio especial de Power Rangers Super Mega Force de 2014, que junto com Mega Force são as temporadas que comemoraram os 20 anos de Power Rangers. A Batalha Lendária passou em 2014, lá no finalzinho do ano, e dividiu muitas opiniões. Muita gente não gosta mesmo, e quando eu digo muita gente, é por parte dos fãs mais velhos. A gente fez até uma pesquisa com os fãs e só os fãs mais velhos não gostaram do episódio. A galerinha mais nova gostou bastante de poder ver vários Rangers lutando ao mesmo tempo. A Batalha Lendária é o último episódio de Super Mega Force, foi um episódio super hypado na época, muita gente estava animada para assistir por conta da divulgação que a Saban, juntamente com os atores, estavam promovendo durante todo aquele ano, né? Tinha várias imagens, teasers, rumores, muita coisa circulou naquele período, e acho que por esse fato de ter se criado muita expectativa, na hora de assistir não foi aquilo tudo. Eu não acho tão ruim, tá? O pessoal pega muito no pé, eu acho um episódio normal, como qualquer outro de Power Rangers, tem sua falha? Tem seus problemas? Tem também, mas não é nada, droga, que episódio horrível, é um lixo, é o pior episódio de Power Rangers de todos os tempos. Eu acho que a gente tem que dar uma freada para entender um pouco melhor o que é esse episódio. A Batalha Lendária, como eu falei, é o último episódio. Nesse episódio em questão, o Imperador Mavro, que é o pai de Vrak e VK, invade o planeta Terra com uma armada gigantesca. E ele consegue destruir os Power Rangers, eles são derrotados. O episódio é muito parecido, inclusive, com Contagem Regressiva para a Destruição, que é o último episódio de Power Rangers no espaço. E o que acontece nesse episódio é que durante toda essa devastação na Terra, ou seja, na cidade onde os Power Rangers estão localizados, os Rangers de Super Mega Force, vários Rangers do passado começam a aparecer para ajudar as pessoas. E no finalzinho do episódio, quando eles conseguem destruir toda a armada e o Imperador Mavro, aparecem mais soldados da armada que acabaram ficando na Terra. E é nesse momento que todos os Rangers do passado aparecem para ajudar os heróis na batalha final. Bom, já chegando na parte de curiosidades e também para entrar um pouco sobre o episódio, para esclarecer algumas dúvidas para vocês, tá? Esse episódio ele marcou o retorno de vários Rangers do passado. Infelizmente, nem todos eles tiveram uma participação efetiva no episódio, como foi o caso do Carter, que é o Ranger Vermelho de Resgate, que nem teve uma fala. Poucos Rangers conseguem comentar alguma coisa. O pessoal de Samurai que aparece também não fala absolutamente nada, só alguns personagens têm linhas, ou seja, têm falas nesse episódio. E muita gente ficou chateada por conta disso, né? Porque tal ator que eles gostavam não teve uma participação efetiva, ele não lutou direito, ele não falou, enfim. É uma parte chata, eu sei, porque é um episódio corrido de certa forma, né? Tem muita coisa para acontecer e acaba que várias cenas foram cortadas, eu tenho certeza que aconteceu isso, por isso que tem uma outra versão que a gente também vai falar um pouco pro final do vídeo, tá? O episódio tem vários erros. É uma parte muito chata falar disso.
Eu sei, mas tiveram vários erros. Por conta dessa pressa, eu acho, de tentar lançar o episódio e tentar agradar o máximo de fãs possíveis, eles não tiveram aquele trabalho, aquele cuidado para editar o episódio. Para quem conhece a versão japonesa, Gokaiger e Goseiger, esse episódio ele é baseado em um filme que também tem uma batalha lendária, só que com todos os Super Sentai até Gokaiger. E o que acontece é que nessa batalha lendária japonesa tiveram vários Super Sentai que não foram adaptados na versão americana. Eu sei que não é um problema porque Super Mega Force acabou colocando vários Super Sentai durante a temporada, mas tiveram outros erros que são bem gritantes. O que acontece? Naquela parte, logo no final da batalha lendária, quando os Rangers aparecem lá na pedreira, né, aparecem várias equipes, você consegue ver alguns Rangers que foram retirados de outras equipes porque eles são comuns a outras. Por exemplo, o Tommy ele não aparece em Zell e também não aparece em Dino Trovão porque ele está de Ranger verde na batalha lendária. Só que acontece que na hora que eles usam as tomadas japonesas aparece um Tommy verde, aparece um Tommy branco, o Tommy Zell, o Tommy preto também. Eles deveriam ter tido um pouco mais de cuidado, era um episódio comemorativo de 20 anos, tinha que ser bem legal, né? E o episódio foi dirigido por Koichi Sakamoto, que é um grande diretor de Tokusatsu, e que fez várias cenas originais americanas na batalha lendária, o que custava fazer uma tomada com mais detalhes, mostrando imagens americanas em vez das imagens japonesas. É um erro que acontece, infelizmente. Outros episódios também acontecem em Super Mega Force, tá? Eles acabam deixando escapar uma coisa aqui e ali, mas eu acho que não tira o mérito do episódio em si. Bom, aí que tá! Aconteceu uma coisa muito legal alguns dias depois da exibição da Batalha Lendária. A Saban lançou uma versão estendida da Batalha Lendária, 54 minutos. Como assim, Rafael? Um episódio de quase 1 hora de duração? Sim, de quase 1 hora, e se você contar com os comerciais, 1 hora certinho. O episódio de Batalha Lendária, ele pega os episódios 19 e 20 de Super Mega Force e junta em um episódio só e coloca 43% de cenas inéditas, o que é legal, né? Porque não foi só juntar 2 episódios para criar um episódio diferente, eles mudaram várias coisas, inclusive no episódio 19, que é o episódio que antecede a Batalha Lendária. E vou deixar aqui um comentário meu pessoal, eu acho que a Batalha Lendária funciona muito melhor junto com o episódio 19. Muita gente não concorda comigo, eu sei que a Batalha Lendária era para ser só um episódio, mas eu acho que a Batalha Lendária em si é tudo o que acontece nesse arco final. Não é só esse lance de aparecerem os Rangers do passado. Eu acho que a Batalha Lendária conta desde o ataque final da Armada até o último minuto da Batalha Lendária com os Rangers do passado. Então, esse episódio 19, ele dá uma encorpada, ele traz mais drama pro episódio, né? Porque a gente tem uma batalha com a Levira antes, vemos os Rangers lutando com vários Zords e Megazords, enfim, é uma loucura, são várias explosões, e aí realmente culmina no episódio 20, que é o episódio que eles estão derrotados, e eu já comentei anteriormente. Eu vou citar algumas diferenças dos 2 episódios, da versão normal e da versão estendida, tem várias diferenças, tá? Vou citar só algumas. Infelizmente esse episódio não foi exibido aqui no Brasil, não foi dublado, ele só foi exibido lá nos Estados Unidos, mas você consegue encontrar ele na internet, é fácil de encontrar. A primeira diferença que eu gosto de comentar é que nesse episódio o Orion, ou Orion, como você preferir chamar, ele se transforma no Ranger Verde de Marimoth e passa o escudo do dragão pro Troy, que por sua vez se transforma no Ranger Vermelho de Marimoth, é uma grande cena fanservice. Também temos uma batalha muito melhor com o Imperador Mavro na Terra, tá? Ele não morre naquela parte que a nave explode, ele volta pra pedreira e luta com os Rangers e tem várias transformações, eles viram vários Rangers, é muito legal essa cena também. Temos mais falas no episódio, o Tommy ele fala um pouco mais, temos um close melhor nos Rangers do passado e tem uma cena que eu gosto muito, muito mesmo, que é com a Carone, quando ela vai colocar o capacete, ela fala uma coisa muito legal sobre ser uma Power Ranger e aparece uma silhueta da Astronema, que era ela no passado, né? Ela era uma vilã e depois virou uma Power Ranger. Acho que isso ficou muito legal no episódio, deu uma acrescentada muito boa. Outra coisa que eu acabei descobrindo depois é que tiveram outras cenas cortadas além da versão normal e além da versão estendida que provavelmente a gente nunca vai ver, tá? É uma parte triste. Eu torço, né, que com o aniversário de 25 anos a Saban lance uma edição definitiva da Batalha Lendária com os outros episódios especiais num DVD, em um pack super especial, porque eu acho que os fãs merecem ter isso. Mas de qualquer forma, eu sugiro você assistir todos os episódios que eu comentei aqui nesse vídeo de hoje. Eternamente Vermelho, Uma Vez Ranger, Sempre Ranger, Batalha Lendária normal e estendida. Nesse caso eu sugiro vocês assistirem a versão estendida porque ela é muito mais completa, como eu falei. Prontos? É hora de morfar! Vai, Megaforce! Prontos, Rangers?
É hora de criar uma nova lenda. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, qual é o seu episódio comemorativo favorito, deixa aqui nos comentários. E não esquece também de seguir o Mega Power Brasil em todas as redes sociais. Nos vemos em breve e que o poder o proteja.